A globalização trouxe impactos significativos para a interculturalidade, tornando o mundo mais interconectado e possibilitando a circulação intensa de informações, produtos e pessoas entre diferentes culturas. Isso pode levar a uma maior troca de experiências e valores culturais, promovendo a compreensão mútua e o enriquecimento das sociedades. No entanto, a globalização também pode gerar desafios, como a perda de identidade cultural e a imposição de padrões culturais dominantes. A globalização pode favorecer a homogeneização cultural à medida que determinadas expressões culturais dominantes se espalham pelo mundo, muitas vezes em detrimento de outras manifestações locais. Por outro lado, a diversidade cultural também pode ser fortalecida, já que a interação entre diferentes culturas pode gerar uma maior valorização da pluralidade e da coexistência pacífica entre diferentes identidades culturais. É importante analisar de que forma a globalização impacta a homogeneização e a diversidade cultural, buscando promover a riqueza da diversidade cultural num contexto globalizado. Mas afinal, o que é globalização? A globalização é um processo que envolve a integração económica, social e cultural entre diferentes países e regiões do mundo. Sabes dizer-me como a globalização afeta a cultura e a identidade das pessoas? Sei que a globalização pode afetar a cultura, a identidade das pessoas de diversas maneiras, como a homogeneização cultural, a perda de tradições locais, a influência dos mass media e o aumento da diversidade cultural. Então, isso quer dizer que a globalização pode ser vista como uma ameaça à cultura local? Sim, em alguns casos, a globalização pode ser vista como uma ameaça à cultura local, pois pode levar à perda de tradições e valores culturais únicos de uma determinada região ou país. É possível que as pessoas possam preservar a sua identidade cultural num contexto de globalização? Do meu ponto de vista, sim, as pessoas podem preservar a sua identidade cultural através da valorização das suas tradições e costumes locais, da promoção da diversidade cultural e do diálogo intercultural. Apesar de estar informada, tenho alguma dificuldade em perceber qual é o impacto da globalização na sociedade. Consegues esclarecer-me? Creio que os resultados da globalização incluem o aumento do comércio internacional, a expansão das empresas multinacionais, a migração de trabalhadores e a disseminação da cultura ocidental. Partilho essa opinião. Consideras que a globalização pode ser vista como um processo positivo ou negativo? A globalização pode ser vista tanto como um processo positivo quanto negativo, dependendo do ponto de vista e das consequências que trouxer para cada grupo social. A verdade é que essa questão pode ser vista de várias perspectivas, mas será que a globalização afeta a economia dos países? Claro que sim! A globalização pode afetar a economia dos países de diversas maneiras, como o aumento da competição entre empresas, a redução de barreiras comerciais e o aumento do fluxo de capitais. Achas que a tecnologia possui um papel importante na globalização? No meu ponto de vista, a tecnologia desempenha um papel fundamental na globalização, pois permite a comunicação instantânea entre pessoas de diferentes partes do mundo, além de facilitar o comércio e a transferência de informações. Então, quer dizer que a globalização pode afetar as relações entre países? A globalização pode afetar as relações entre os países de diversas maneiras, como a criação de alianças económicas e políticas, a competição por recursos e influências culturais. Mas achas que a globalização pode levar a uma homogeneização cultural? Sim, em alguns casos, pois pode dar-se o caso de as culturas locais serem substituídas por valores e práticas culturais globais. Então explica-me como é que a globalização afeta a identidade nacional dos países. A globalização pode afetar a identidade nacional dos países de diversas maneiras, como a perda de tradições culturais únicas e a influência da cultura ocidental. Que desafios pode enfrentar a sociedade num mundo cada vez mais globalizado? Por exemplo, a desigualdade social, a degradação ambiental e a perda de identidade cultural. Isso significa que a globalização pode afetar a educação?
Sim, e pode fazê-lo de diversas maneiras, como a expansão do ensino superior, o aumento da mobilidade académica e a influência da cultura ocidental nos currículos escolares. Assim como pode afetar a educação, eu também considero que pode afetar o mercado de trabalho. Qual é a tua opinião? Eu acho que sim. Por exemplo, começam a aparecer novas oportunidades de emprego em empresas multinacionais e a competição por salários mais baixos em países em desenvolvimento. O meu país, o Brasil, é um verdadeiro mosaico de influências, resultado da mistura de povos indígenas, africanos, europeus e asiáticos. Essa diversidade reflete-se em cada aspecto da nossa cultura, da música à gastronomia, das manifestações artísticas às tradições populares. A nossa música, por exemplo, é um dos nossos maiores patrimônios. Gêneros como samba, forró entre outros, não só apenas encantam os brasileiros, mas também conquistaram o mundo. A mistura de ritmos e melodias únicas tem o poder de unir pessoas e quebrar barreiras, promovendo um intercâmbio cultural que enriquece tanto a nossa cultura quanto a de outros países. Na nossa culinária temos pratos icônicos como feijoada, acarajé e pão de queijo. Cada região tem as suas peculiaridades e sabores. Nos últimos anos, o interesse pela culinária brasileira tem crescido no exterior, o que gerou um reconhecimento do potencial gastronômico do nosso país. Além da música e da comida, as festas e as celebrações brasileiras merecem destaque. A forma como vivemos a diversidade, a alegria nas pequenas coisas e a nossa capacidade de inovar transformaram o jeito como muitas nações veem e valorizam a multiculturalidade. Após apresentar o meu país, gostaria de ouvir um pouco sobre a Austrália. Parece-me um país bastante interessante e dinâmico. Living in Australia has been an enriching experience that has given me a deep dive into a vibrant and diverse culture. Australian culture is a mosaic of indigenous traditions, British colonial influences, and contributions from immigrants from all over the world. This mix results in a unique identity that fascinates me and makes me reflect on the way we share and celebrate our differences. Our traditions, histories, and art are vibrant celebrations that not only enrich Australian culture, but also teach us about the importance of environmental preservation and sustainability. In addition, Australia is known for its welcoming and friendly spirit. The concept of fair go is central to Australian society, reflecting a strong sense of justice and equality. This attitude extends to the way we treat people who come from different parts of the world, bringing their own cultures and traditions. Music and art also play an important role in our culture. Musical styles such as bush ballad and didgeridoo, used by indigenous musicians, contrast with contemporary influences ranging from rock to pop music. On the international stage, Australian culture has influenced many countries through film, music, and especially sport. Australia has exported talents such as the band AC/DC and actors like Hugh Jackman, who show the world the richness and diversity of our art. Sport, especially rugby, has helped build links with many nations. I really wanted to hear a bit more about a culture quite different from my own, Indian culture. भारत की संस्कृति में कई परंपराएं, मान्यताएं और प्रथाएं हैं, जिन्होंने न केवल उपमहाद्वीप को बल्कि पूरे विश्व को प्रभावित किया है। प्राचीन काल से भारत आध्यात्मिकता और शिक्षा का केंद्र रहा है। उदाहरण के लिए, हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म और जैन धर्म ने न केवल भारतीयों के जीवन को आकार दिया, बल्कि उनके दर्शन और प्रथाओं को अन्य देशों में भी फैलाया। ध्यान, जो हाल के वर्षों में दुनिया भर में लोकप्रिय हो गया है, की जड़ें भारतीय आध्यात्मिकता में थी। भारतीय कला, संगीत और नृत्य समान रूप से प्रभावशाली है। बॉलीवुड अपने जीवंत गीतों और विस्तृत कोरियोग्राफी के साथ सीमाओं को पार करता है और वैश्विक प्रशंसकों को जीता है। इस प्रकार के उत्सव हमें अंधेरे पर प्रकाश और घृणा पर प्यार का महत्व सिखाते हैं। सार्वभौमिक संदेश जो पृथ्वी के हर कोने में प्रतिध्वनित होते हैं। इसके अलावा भारतीय व्यंजन स्वादों का एक विस्फोट है, जिसने अंतर्राष्ट्रीय तालू पर विजय प्राप्त की है। केसर, जीरा और इलायची जैसे मसालों का उपयोग कई सामग्रियों के साथ व्यंजनों को बदल देता है, जो उनके औषधीय गुणों के लिए जाने जाते हैं। लेकिन एक गैस्ट्रोनॉमी जो मुझे बहुत आकर्षित करती है वह पुर्तगाली है।
इसमें दुनिया के सबसे अच्छे व्यंजन हैं, लेकिन मुझे विश्वास है कि यह सिर्फ भोजन के लिए नीचे नहीं आए। Cresci na rica e fascinante cultura portuguesa, histórias e influências que moldaram não apenas a minha identidade, mas também a de muitos outros em todo o mundo. Portugal, com as suas raízes profundas na história e a capacidade de adaptação ao longo dos séculos, é um país que se orgulha de seu passado glorioso e, ao mesmo tempo, abraça o presente com criatividade e inovação. A língua portuguesa, por exemplo, é um dos maiores legados da cultura portuguesa. Hoje é falada por milhões de pessoas em diferentes continentes. O intercâmbio cultural resultante teve um impacto duradouro nas tradições locais, culinária e até mesmo na música. A gastronomia, um dos pilares da cultura portuguesa, é uma verdadeira festa para os sentidos. Pratos como o bacalhau, o caldo verde e os pastéis de nata são apenas alguns exemplos da riqueza culinária que temos. A música também desempenha um papel crucial na cultura portuguesa, e o fado é, sem dúvida, o género que mais representa a alma do povo. As melodias melancólicas, associadas a letras que falam sobre saudade e amor, criam uma profunda conexão emocional, não apenas entre os portugueses, mas também com aqueles que ouvem o fado em outros países. As festas e celebrações em Portugal são outro aspecto que encanta a todos. Desde as romarias e festivais, essas manifestações culturais reúnem pessoas num espírito de alegria e comunidade. Estas festividades não apenas preservam tradições, mas também atraem turistas, contribuindo para a economia local. Mas se existe cultura interessante é a do país vizinho, a Espanha. Cuando pienso en la cultura española, mi corazón se llena de orgullo y admiración. Viviendo en un país lleno de diversidad y tradiciones, no puedo dejar de reconocer la profundidad y riqueza que la cultura española ofrece al mundo. La lengua española, por ejemplo, es uno de los legados más poderosos que España nos ha dejado, conectando a millones de personas en diferentes continentes. Este idioma ha traído consigo no solo una forma de comunicación, sino también una vasta literatura, con autores de renombre como Miguel de Cervantes y Federico García Lorca. Otro elemento esencial de la cultura española es su gastronomía. La paella, las tapas o el jamón ibérico son algunos de los manjares que forman parte de nuestra vida cotidiana. Estos sabores no solo satisfacen el paladar, sino que fomentan la convivencia y el compartir entre las personas. Además de la gastronomía, el arte y la arquitectura también desempeñan un papel fundamental en el legado cultural de España. Las obras de artistas como Pablo Picasso y Salvador Dalí han reflejado e influido en movimientos artísticos de todo el mundo. Edificios impresionantes como la Sagrada Familia de Antoni Gaudí atraen a millones de turistas e inspiran a arquitectos de todos los continentes. La cultura festiva de España es sin duda algo que me encanta. Fiestas tradicionales como la tomatina y las fallas son prueba de la alegría y la pasión que los españoles ponen en sus celebraciones. Estas fiestas encantan a los visitantes y crean un sentimiento de pertenencia que traspasa fronteras. Sin embargo, lo que más me llama la atención es cómo esta rica cultura ha tenido un impacto significativo en otros países. En Latinoamérica, por ejemplo, muchos elementos de la cultura española se han fusionado con las tradiciones indígenas. Podemos concluir que a interculturalidade tem um impacto significativo na identidade cultural das sociedades, pois promove a troca de valores, tradições e conhecimentos entre diferentes grupos étnicos e culturais. Isso pode resultar numa ampliação e enriquecimento da identidade cultural de um povo, à medida que novas influências são integradas. No entanto, também pode gerar tensões e conflitos, especialmente quando as culturas dominantes tentam impor a sua visão sobre grupos minoritários, o que pode levar à perda de identidade e exclusão social. Os processos de hibridização cultural são o resultado da interação entre diferentes culturas, levando à criação de novas formas de expressão, costumes e tradições. Isso pode ocorrer da maneira natural, como na culinária ou na música, assim como de forma mais complexa, como na criação de identidades híbridas que mesclam elementos de diferentes culturas. É importante compreender esses processos para valorizar a diversidade cultural e promover a coexistência pacífica entre os diferentes grupos étnicos e culturais.